retomando a nossa videoaula, eu peço primeiro desculpas pela interrupção abrupta do vídeo anterior, mas por razões técnicas, por motivo de força maior, o vídeo foi interrompido e o que então me obriga a gravar ou a continuar a aula que estávamos tendo, né, o que estamos tendo aqui, né, numa, num outro vídeo, ok? Então vamos lá, estávamos falando sobre o conceito de natureza e que o ser humano é o único indivíduo, o único ser, né, capaz de criar condições de liberdade para agir em discrepância com a sua própria natureza. Né? Ou seja, o ser humano cria as condições através das quais a natureza pode ser transformada, e ao transformar a natureza, ele transforma também a si próprio e as suas relações sociais. Né? Os animais, em geral, né, os demais animais não possuem essa condição e tem, como já dissemos, o seu comportamento determinado por fatores biológicos aqui, como o instinto, por exemplo. Né? Apenas o homem planeja a sua ação no tempo e no espaço por meio de uma inteligência abstrata, simbólica, e apenas o homem é capaz de comunicar as condições de sua ação às gerações posteriores. Então, percebam como aqui a relação entre natureza e cultura é uma relação muito tênue, né? Uma relação ao mesmo tempo imbricada, muito próxima. Né? O ser humano ele estabelece, digamos assim, né, uma linha divisória entre ao agir no mundo. Né? O ser humano, ao agir no mundo, estabelece uma linha divisória entre natureza e cultura que é muito tênue. Né? E isto já foi dito por outros antropólogos de renome, importantes, fundamentais para o desenvolvimento teórico desta ciência, né? E um em especial aqui vale a pena destacar, que é o sociólogo, o antropólogo, né, francês Claude Lévi-Strauss. Inclusive, cumpre destacar aqui que ele é um dos nomes que estão, digamos assim, por trás, né, do surgimento da universidade pública no Brasil. Né? Ele ajudou a criar a Universidade de São Paulo, em 1934, na famosa Missão Francesa. Então, é um nome que está gravado também na história do Brasil. Né? O antropólogo francês, Claude Lévi-Strauss, o fundador, né, um dos fundadores do estruturalismo, do pensamento estruturalista na antropologia. E ele vai, então, também ser um dos nomes da ciência, ou das ciências sociais, que vai justamente contribuir para reforçar esse entendimento de que há uma linha muito tênue que separa natureza e cultura na constituição das comunidades humanas, ok? Então, quer dizer, por que isso? Né? Porque o ser humano não é um ser que, por natureza, seja meramente instintivo. É da natureza do homem produzir cultura. E ao produzir cultura, o homem também transforma o seu meio no tempo e no espaço. Ok? E isto também, esta transformação engendra uma determinada forma de experiência que é comunicável e que também é transmissível, ou seja, ela é
transmitida para as gerações posteriores. Ela se enraiza, ela perdura, ela se mantém de alguma forma, conserva algumas características, não é? Essa experiência, que se convertem, então, né, numa certa maneira de se interpretar simbolicamente o mundo, e ao mesmo tempo em que o homem continua, permanece agindo no mundo teleologicamente, transformando a realidade, não só natural, mas a sua própria realidade social, ele também continua sendo um produtor de atividade simbólica e assim continua também reinterpretando o sentido da sua experiência no mundo, continua produzindo novas atividades simbólicas, e isto obviamente faz com que a cultura seja algo dinâmico, né? E constitua, né, essa dinamicidade é intrínseca à própria natureza humana. Ok? É evidente que a espécie humana ela também se submete às leis biológicas da vida, né? Como eu disse agora, é uma linha muito tênue que separa a natureza e cultura, e ao mesmo tempo que separa, une essas duas dimensões, né? Então o ser humano é um ser biológico, obviamente, submete-se às leis biológicas, né? No entanto, né, quando nós trabalhamos com esta oposição entre natureza e cultura, né, quando tentamos, de alguma forma ou de outra, né, separar, do ponto de vista metodológico, né, a compreensão, né, da vida humana como uma vida que não é puramente regida pelos instintos e pelas necessidades, né, de reprodução biológica, e nesse sentido é uma vida também que é produtora de atividade simbólica, nós estamos entendendo que as ciências sociais, a sociologia, a antropologia, a ciência política, e também a história, a economia, etc., né, são fenômenos, né, sobre os quais, né, não se tem conhecimento a partir de leis de causalidade necessária. Quer dizer, o que são leis de causalidade necessária? São leis íncitas, são leis próprias às ciências da natureza, né? Quer dizer, são leis próprias ao universo, né, de conceitos de conhecimento de disciplinas ligadas, né, às ciências da natureza, como a física, a química, a biologia, cuja linguagem, né, se expressa através, né, da matemática, né, um conhecimento que se organiza em torno de um sistema lógico que compreende o funcionamento ou a dinâmica, né, de forças ou de fenômenos naturais que independem da vontade do homem e não funcionam de acordo com as regras da cultura. Então, este conjunto de fenômenos não está ao alcance ou então não compreende o conjunto de objetos, né, que são estudados pelas ciências sociais. Ok? Vamos adiante para o conceito de sociedade. Vamos lá. Ok, sociedade, né? Então, de novo, né, percebam que estamos aqui interligando e estabelecendo um nexo de causalidade, ou melhor, né, estabelecendo um nexo ao mesmo tempo semântico, né, e também
conceitual, né, entre cada uma dessas dimensões que nós estamos discutindo aqui. Né? Cada um desses conceitos se torna mais prenhe de sentido e de significado quando relacionado a outro conceito, que também estamos discutindo aqui. Ok? Então prestem bastante atenção nesse encadeamento que estamos fazendo entre os conceitos e como o sentido de um determinado conceito é complementado, né, ou é enriquecido a partir da compreensão de outro conceito. Então vamos para o conceito de sociedade, ok? Que está ligado ao conceito também de cultura. Né? Vamos aumentar aqui um pouco a tela, ok? Né? Para que vocês possam ter uma melhor visualização aqui do que está escrito. Né? Vejam, nós transcrevemos, né, a definição de sociedade que está no glossário da obra Sociologia Geral, né, de Lakatos e Marconi. Vejam, né, o que essa definição está dizendo? Que sociedade é uma estrutura formada pelos grupos principais ligados entre si, considerados como uma unidade e participando todos de uma cultura comum. Né? Então vamos lá. Né? A partir dessa definição mais ampla, né, nós podemos ainda fazer algumas interpretações, podemos ter algumas interpretações sobre o conceito de sociedade que caminham em variadas direções, né? E tornando, portanto, a compreensão que nós estamos propondo aqui para o nosso curso, né, ainda um pouco vaga, né, imprecisa. Né? Então, vamos lá. Né? Olhem só. Sociedade, né, pode ser vista, por exemplo, né, numa acepção mais restrita da palavra, né, do seu sentido, como a coparticipação de sócios em um negócio. Então, quando, né, duas ou mais pessoas resolvem, né, tendo interesses em comum, iniciar uma determinada atividade econômica, criar uma empresa, por exemplo, né, elas se tornam sócias. Né? E esta relação, então, né, cria então um compromisso, um vínculo, uma relação, né, uma relação de interdependência, né, e de unidade de propósitos. Né. Sociedade, né, então, nesse sentido, né, pode ser vista como algo, né, que tem uma dimensão mais procedural. O que significa isso? Né? Quer dizer, sociedade é aquilo que se estrutura a partir de vínculos que as pessoas estabelecem entre si, né, buscando objetivos, né, comuns. Esta é uma parte importante, né, do que se compreende como sociedade. Né? Mas ainda não chegamos na definição mais abrangente, né, do conceito que é a que nos interessa neste momento. Né? Quer dizer, não basta, né, que exista
um grupo limitado de pessoas com interesses comuns e que se associam em razão desses interesses, né, para que ocorra, então, né, algo que possamos classificar ou definir como uma relação societária. Isto não é condição necessária para a existência da sociedade. Né? Mesmo que não tenhamos, né, a nossa, que não estabeleçamos uma relação regulada por contratos, compromissos e objetivos comuns com outras pessoas, nós estamos participando de uma sociedade. Sobretudo, quando pensamos, né, do ponto de vista histórico, que somos o corolário de processos de transformação, de transformações econômicas, institucionais, científicas, políticas, da modernidade, né, desencadeadas pela modernidade, que converteram a nossa vida, né, a nossa vida coletiva, em algo que, de certo modo, né, nos deslocaliza, ou seja, nos retira, não é, de uma condição, de um contexto de vida tradicional, regulado por costumes, né, pela religião, pelas relações afetivas, de parentesco e por aí vai. Então fomos, de certa forma, expulsos dessa órbita, digamos assim, de existência mais restrita, né, que está, de certa forma, nuclearizada em torno de pequenos grupos sociais. Até por isso, esta concepção de sociedade aqui, né, como conjunto de pessoas com interesses comuns, que se associam, né, e em torno de uma atividade, de um negócio e por aí vai, até enfim, em função dessa deslocalização, dessa expulsão, é que esse tipo de atividade social emerge, onde o interesse, a volição, a vontade, né, o arbítrio individual desponta com maior força. Né? Então, a sociedade ela é algo que ultrapassa os limites, né, daquilo que, digamos assim, regula as relações, né, em função de certas características que nos tornam demasiadamente próximos, tanto do ponto de vista geográfico como do ponto de vista cultural. Né? Ou seja, não temos mais uma sociedade tipicamente tradicional. Somos sociedades modernas. Né? E em sociedades modernas, nós temos uma certa unidade, sem dúvida, uma cultura compartilhada. A primeira, talvez a mais importante, né, unidade cultural que nos aproxima, né, é a ideia de nação. É o surgimento dos estados nacionais modernos, com um processo que decorre de um processo de unificação territorial, unificação linguística, unificação legal, né, do ponto de vista das leis, do direito, da autoridade política, de integração econômica também, obviamente, certo? Então, essa identidade nacional, que, como já vimos também na disciplina de História,
da educação tem na escola o seu mais importante vetor, não é, de disseminação, né, essa identidade nacional, é uma das coisas que fundamenta, que cria o substrato para, né, a participação desses indivíduos que foram expulsos, né, daqueles pequenos grupos, numa unidade social maior. Cria, então, uma cultura compartilhada. Cria o que uma socióloga chamada Benedict Anderson chama de comunidades imaginadas, ok? Quer dizer, que são comunidades literalmente, né, forjadas, criadas a partir, né, de uma experiência política, de uma certa relação que os indivíduos estabelecem entre si a partir de um centro político comum. Tá? A sociedade abriga grupos distintos que estão ligados entre si, mas não necessariamente possuem os mesmos interesses. Né? Então vejam, então, há uma diversidade de interesses, há uma diversidade também cultural, a despeito desta unificação que existe no plano da organização política, que cria uma identidade nacional, mas também é uma diversidade cultural. Né? Nós estamos falando de sociedades numerosas, né? Com variações, tanto do ponto de vista regional, do ponto de vista étnico, né? Religioso, e por aí vai, racial, enfim, étnico, racial, religioso, cultural. Mas não estamos falando só, né, de interesses e de valores distintos. Né? Estamos falando de uma sociedade ou de uma forma de organização humana, né, no caso a sociedade, em que, além dos interesses, no plural, né, também existem grupos distintos da sociedade, dentro dessa sociedade, e esses grupos ocupam também, dentro dessa organização, uma posição, né, específica, mais ou menos privilegiada em função da estrutura, né, que dá forma às relações sociais. Né? Então existem assimetrias, tanto do ponto de vista econômico, como também de poder entre os grupos sociais. Né? E aí, né, vamos para o outro ponto. Sociedade é um sistema ou uma estrutura que, mesmo sendo formada por grupos menores, pode ser vista como uma unidade. Só que esta unidade, né, não pode ser compreendida como homogeneidade, assemelhamento. Nós não estamos falando de comunidades tradicionais, estamos falando de sociedades. Existe uma diferença importante aqui. As comunidades são, então, né, constituídas essencialmente por esses grupos menores, onde as relações de consanguinidade, de parentesco, né, ou afetivas, reguladas pelos costumes e pela tradição, preponderam. A sociedade é regulada por uma relação, como eu disse há pouco, procedural. Ou seja, a sociedade exige a existência de um contrato. Mesmo que esse contrato não seja assinado por nós. Porque no momento em que nascemos, nós já nascemos sob a égide de um contrato que foi pactuado pela sociedade. A Constituição, por exemplo. Né? Quando nascemos num determinado território, esse território, essa porção territorial, esse pedaço de terra onde nascemos, é objeto de um determinado sistema de relações sociais, né, que é regulado por
tipo de exercício de poder, por uma forma de exercício de poder, que corresponde também a um tipo de dominação política, né? Onde, então, existem certas ordens, certos regulamentos, certos comandos que as pessoas, em geral, né, estão predispostas a obedecer. Anuem com este contrato. Não é? Cedem, como diria Thomas Hobbes, parte da sua soberania individual, da sua absoluta independência e desvinculação, né, em relação aos demais indivíduos, para que possam, então, mediante este contrato, né, existir como unidade. Esta unidade pressupõe, né, ao mesmo tempo, consenso, regras comuns, e na unidade também existem os conflitos. E o conflito, dentro desta unidade, em sociedades modernas, sociedades democráticas, esse conflito ele é resolvido, ou deve ser resolvido, de maneira não violenta, através da política. Vemos assim que quando a sociologia estuda, analisa e observa a sociedade, ela está preocupada em desvendar e explicar estruturas e as relações que a caracterizam dentro da cultura que a ela se relaciona. Bem? E vejam, no final, já demos, né, no final da explicação sobre sociedade, de certa forma, já demos o passo para, né, a compreensão do próximo conceito que nós vamos discutir aqui, que é o conceito de política. Vamos lá? Né? Então vamos lá, conceito de política. Né? Então, sem mais uma vez, né, nenhum, tanto o conceito de política como os demais conceitos que nós estamos discutindo aqui, né, eles não têm uma definição, uma única definição. Não podemos, né, exaurir simplesmente, né, aqui nesse momento, né, todo enfim, o arcabouço, né, teórico que se debruça sobre o desenvolvimento desses conceitos. Né? Estamos, de alguma forma, tentando buscar definições que nos ajudem a balizar melhor, né, o nosso olhar sobre o conteúdo que será trabalhado pela disciplina de Sociologia da Educação. Então, o sentido desse resgate conceitual é trazer algumas definições, né, ou pelo menos destacar alguns aspectos definidores de cada um desses elementos que nós estamos discutindo aqui, para que vocês possam ter uma compreensão mais precisa, né, ou menos ambígua, né, das questões, né, dos temas que teremos, que discutiremos daqui para frente, né, na disciplina de Sociologia da Educação. Né? Então, a política, né, como vimos agora há pouco, né, sociedade se define como algo que engloba diferentes grupos sociais, né, ela se define como a associação desses grupos que constitui uma unidade, mas essa unidade não significa homogeneidade. Então, se não há homogeneidade, se não há um assemelhamento, se não há uma condição de igualdade, há diferenças de poder. E essas diferenças de poder são permanentemente atualizadas. Essas disputas de poder, elas se repõem ao longo do tempo, não é? E a política, né, a atividade política é a atividade humana, né,
que regula essas relações de poder que os indivíduos e os grupos sociais estabelecem entre si dentro de uma sociedade. Ok? Na cultura ocidental, na nossa cultura, portanto, né, essa noção de política ela está intimamente ligada à noção de Estado e de direito. Né? Nós vimos, né, na disciplina de filosofia, da educação, né, questões políticas ligadas a perspectivas educacionais. Né? Então, vocês devem ter percebido, né, na disciplina anterior de filosofia da educação, né, que não trabalhamos com a ideia de política como o resultado da ação, né, de agentes políticos, né, de pessoas que ocupam determinados cargos políticos, né, e que exercem um mandato. Né. Vimos mais uma perspectiva de política como ação de governo. E aí é importante, né, nesse momento, né, atentar para o fato, né, de que aqui, na nossa língua, a língua portuguesa, né, a política, quando falamos em política, né, nós podemos falar de pelo menos três coisas diferentes. E na língua inglesa, por exemplo, essas três coisas diferentes possuem três palavrinhas próprias. Então, quando nós falamos em política, se nós formos, por exemplo, interpelar um inglês, um estadunidense ou qualquer pessoa falante da língua inglesa, né, e falarmos a palavra política, né, em inglês, provavelmente o nosso interlocutor vai ter um entendimento muito preciso daquilo que estamos falando. Porque para eles, política se desdobra então em três palavrinhas. Policy, eu vou até abrir uma outra janela aqui e escrever as palavrinhas para vocês, tá? Então vejam, né? Policy, politics e polity. Essas três palavrinhas, policy, politics e polity. Não sei se vocês conseguiram visualizar. Né? Cada uma delas, a policy, a politics e a polity, se refere a um aspecto distinto, específico do fenômeno político. Né? A policy, como eu disse, né, está ligada à ação dos governos. Ou seja, aquilo que é uma decisão de governo, o que fazer ou deixar de fazer em relação a um determinado aspecto da regulação, né, ou da ação administrativa de um governo. Uma política pública, não é? Uma política pública, portanto, é aquilo que em inglês, né, se atribui, se define como policy. Politics tem a ver com outro aspecto da vida política, que são exatamente as relações de poder entre indivíduos e grupos sociais. É justamente essa dimensão do conflito, que é uma das dimensões da política. E a polity tem a ver com a constituição política da sociedade, ou ainda com as regras fundamentais da vida social. A polity tem a ver com o regime político.
Se vivemos numa democracia ou se vivemos numa ditadura, por exemplo. Se vivemos sob a égide de uma Constituição, de um Estado democrático de direito, ou então se vivemos numa ditadura ou num Estado autocrático. Ok? Então, essas três dimensões da política, elas são, cada uma delas, né, se desdobra em um conjunto específico de estudos, né, de pesquisas e de teorias, né, que vão tentar absorver elementos próprios a cada uma dessas três dimensões. Né? Nós vamos nos ater aqui à segunda dimensão, né, ao que os ingleses, né, ao que os falantes da língua inglesa chamam de politics, né, a política compreendida como conflito, né, como disputa de poder. É claro que também, né, tangenciaremos, e isso é inevitável, né, de certa forma, né, a dimensão também de ação, política como ação de governo, né, ou ainda, né, a ideia de política pública, né, sobretudo as políticas públicas educacionais. E isso vocês estão também, sobre isso vocês estão aprendendo também nas outras disciplinas do curso, quando vocês estudam legislação, quando vocês estudam programas, políticas, ações de governos, não é? E tudo isso tem a ver, então, com a primeira dimensão da política, né? Que nós colocamos aqui, né? Então, vamos lá, né? Em que medida a política está presente em nossa vida? Né? Com que intensidade? Né? Essa ideia de política como relação de poder entre os indivíduos, né? Em que medida ela está presente em nossa vida? Né? Nós podemos dizer tranquilamente que ela está intensamente presente em nossa vida. Né? Por quê? Porque o tempo todo, e em diversos níveis em setores da civilização, né, nós temos, né, relações sociais que são construídas, que são convencionadas, que são estatuídas, reguladas por algum tipo de norma, seja ela formal ou informal, até dentro de casa, onde as relações são as mais informais possíveis, há relações de poder e há uma certa distribuição também desigual de poder. E isto se reflete no conjunto de normas, de convenções, de regras, né, que definem certos papéis, certos lugares que os indivíduos ocupam dentro desse espaço social. Né? Então, o poder político é fruto de embates, estratégias, associações, desagregações e testes de força entre indivíduos, grupos e mesmo sociedades inteiras. Né? A possibilidade de participação no jogo político, nesse contexto, pode ser entendida como o princípio fundamental da democracia. Aqui nós então entramos na conjugação, né, dessas duas últimas dimensões aqui, a politics com a polity. Só no regime democrático, só na democracia, é que todos os indivíduos, grupos, né, ou grupos da sociedade, né, têm a possibilidade de participar do jogo político. E mais, né, não só tem a possibilidade de participar, como tem quando há um bom funcionamento das estruturas do regime democrático, sabemos que nossas diferenças nossos conflitos serão resolvidos ou serão regulados
né, através de resoluções de medidas que não são adotadas de maneira violenta. Então, por exemplo, um momento crucial da democracia são as eleições. É o momento fundamental da disputa. É quando pacificamente decidimos quem nos governará. É quando a sociedade, no momento de disputa, abre mão da violência, se despoja dos meios de coerção, né, de que poderiam dispor para impor a sua vontade, para então, por meio das regras convencionadas, disputar a ocupação de posições de poder no Estado. Não é? Isto, então, é possível só numa democracia. E aí falamos de Estado, né? Democracia, política, sociedade, essas três coisas unidas, né? Esses três conceitos, eles precisam de algo também que os complemente, um conceito importante, fundamental, que é o conceito de Estado. Vamos lá. Né? Então vamos lá. Né? Vamos pegar aqui uma definição conceitual de Estado oferecido pelo Antônio Carlos Gil na obra Sociologia Geral. Olhem só o que ele diz aqui. Pode-se definir Estado como a sociedade, vou grifar aqui para vocês, que dispõe de meios institucionais de regulação política, defesa militar e formas para financiar essas atividades. Ou como conjunto de instituições que controlam e administram uma nação. Ou ainda, segundo Max Weber, um importante sociólogo, que nós veremos adiante na disciplina de Sociologia da Educação, né, como uma instituição que, no âmbito de um determinado território, reivindica o monopólio do uso da força física. O Estado corresponde, portanto, a uma comunidade humana fixada num território e que aí exerce poder político. Daí a máxima que o sintetiza: um governo, um povo e um território. Né? Então vejam, né? Olhem os elementos importantes que ajudam a compreender o conceito de Estado, né? E que estão intrinsecamente relacionados com todos os outros conceitos, né, sobre os quais discutimos anteriormente. Né? Então, Estado, primeira coisa, o Estado vem da palavra latina status, que significa solo firme. Então não existe Estado sem uma delimitação territorial, sem um contorno, um limite territorial que estabelece os contornos, né, ao alcance, né, da autoridade política do Estado. O Estado se relaciona com outros Estados, né, e também possui forças militares para deles se defender, se necessário, atacá-los também, se conveniente. Né? Então, um Estado só existe no contexto de uma comunidade internacional de Estados. Né? Atualmente, né, esse sistema de Estados, né, ele é, de alguma forma ou de outra, coordenado a partir da chamada Organização das Nações Unidas, a ONU, em que então se congregam, né, esses estados no sentido de estabelecer ali um espaço, um foro, em que, ao mesmo tempo em que se reconhecem, né, como estados, como portadores, né, de um poder soberano sobre um determinado território, também ali regulam-se e estabelecem, né, um espaço de negociação e de resolução de seus conflitos. Né? O Estado exerce legalmente e de forma autorizada a força física sobre o cidadão. E aqui nós estamos falando, obviamente, do Estado
nacional moderno, né? O Estado sublegis per legis, o Estado que é controlado pelas leis, o Estado racional legal, um tipo de dominação política que se funda na autoridade da norma. Então, o Estado ele só exerce o seu poder mediante autorização legal, mediante o exercício, né, controlado do poder, e esse exercício controlado do poder ele se manifesta através de uma autoridade institucional. A autoridade institucional esta, então, que se define por meio da existência de burocracias, que nada mais são do que corporações especializadas na aplicação da norma e que se baseiam em algumas características fundamentais: rotina, controle, previsibilidade, estabilidade. Não é? Então, a burocracia está ligada intrinsecamente com o Estado, uma vez que o exercício do poder do Estado é um exercício controlado por regras. E essas regras precisam ser administradas, não é? Por um corpo, por uma corporação especializada na sua aplicação. Né? E, em última instância, também o Estado ele tem o direito de exercer a violência, de se utilizar da força física sobre o cidadão, para justamente assegurar a soberania interna, ou seja, garantir que se extirpe do seio, né, das relações sociais ou da convivência social a violência. A violência do Estado ela existe com um propósito específico, justamente o de garantir que entre os cidadãos as relações sociais que entre eles é estabelecida não sejam mediadas pela violência física. É justamente a violência do Estado é justamente, né, aquela forma de exercício do poder que se manifesta quando o poder do Estado é ameaçado pela violência. Ok? Então, no momento em que a violência do Estado se faz presente dentro, né, do ordenamento jurídico, a violência que respeita os limites do ordenamento jurídico do Estado, ela se faz presente justamente para assegurar que esta ordem legal não seja descumprida, não seja usurpada pelos indivíduos que se desobrigam a cumprir ou a obedecer esta determinada estrutura de dominação política. Né? Então, o Estado administra, com o monopólio do uso da violência, né, o Estado administra as relações de poder, as relações políticas inerentes à sua população. Né? Então, quando utilizamos a palavra Estado, né, estamos nos referindo a países que podem ter diferentes formas de governo, podem ser republicanos, monárquicos, podem ter também diferentes sistemas de governo, podem ser parlamentaristas, presidencialistas, né? E ter outras formas de organização, podem ser estados unitários ou estados federativos, pode ter serviço militar obrigatório ou não, pode ter sistemas bicamerais ou unicamerais, né, dentro de uma estrutura de organização tripartite do poder, né, ele pode ser, enfim, pode ter um banco central independente ou não, e outros diversos arranjos institucionais, ok, que
nos dão a possibilidade, né, de pensar o Estado como uma verdadeira, como produto de uma verdadeira engenharia institucional. Né? Um cientista, um importante cientista político, né, chamado Bo Rothstein, fez uma vez, né, um levantamento das diferentes possibilidades de arranjos institucionais que podem existir num Estado democraticamente organizado. E ele chegou, então, ao número, né, ao surpreendente número de 1024 possibilidades distintas de organização institucional do poder, de poder do Estado. Né? Mas, para além dessa diversidade de formas de organização possíveis, né, nós temos algumas características fundamentais que delimitam, né, ou que definem, portanto, né, o que configura o Estado. Né, e é isso que nós buscamos fazer aqui. Vamos lá. Próximo conceito, né, conceito de educação, né, vamos, né, é claro que outras disciplinas aqui do curso vão contribuir muito mais com o desenvolvimento, né, dessa discussão sobre o conceito de educação, mas vamos recuperar um aspecto, né, que nos ajuda a entender o caráter complexo desse conceito de educação. Né? E aí vamos partir de um dado do senso comum. Né? Muitas vezes a educação, né, é vista, é definida como transmissão de conhecimentos, informações e valores de uma geração para outra. Né? Então, uma visão, né, de educação que nós chamamos, né, de uma visão tradicional de educação, em que se define claramente uma distinção, uma separação entre o ser, o agente, né, aquele que ensina, que tem algo a transmitir, e o outro sujeito desta relação que ocupa uma posição fundamentalmente passiva, como um recipiente vazio, né, que estaria sendo preenchido com estas informações e conhecimentos que lhes são legados. Né? Ainda que essa visão não esteja totalmente equivocada, ainda que a educação, em muitos sentidos, em muitos aspectos, né, seja efetivamente desenvolvida desta forma, como transmissão de conhecimentos, né, a gente precisa lembrar que a educação, né, não tem apenas o papel de conservação do conhecimento ou conservação do que está estabelecido. Né? A educação também, muitas vezes, é responsável pela transformação do conhecimento e, consequentemente, da sociedade e dos seus valores. Né? Se a cultura e a sociedade não são estáticas, obviamente, os conhecimentos, os valores, né, também não são estáticos. Eles se transformam ao longo do tempo. Né? Então, veja, não é raro que mudanças no alcance e na finalidade das políticas de educação acabem por gerar a longo prazo mudança nas visões de mundo predominantes na sociedade. Né? Isso nós vimos, por exemplo, né, na disciplina de História da Educação. Vimos como ao longo do tempo, diferentes projetos ou concepções de educação entraram em disputa, estabelecer entre si
relações de poder. E como que essas relações de poder, num contexto até de uma cultura relativamente unificada, no contexto de sociedades que estavam passando por grandes transformações, muitas delas revolucionárias, com, enfim, é, sob a égide das ideias iluministas, das revoluções burguesas, da industrialização capitalista, né? Como que essas disputas sobre, enfim, o sentido, a ideia de educação nesse novo mundo, né, tiveram o seu desenlace? Como que elas acabaram se desdobrando? De que forma, enfim, essas disputas tiveram o seu desenlace, né, o seu desfecho? Né? Através de políticas públicas, policies, né, como diriam os ingleses. Né? É através do Estado, do exercício, né, do poder, né, concentrado nas mãos do Estado, que por sua vez reflete também as diferenças de poder dentro dos grupos sociais de uma determinada sociedade, que se expressa o resultado concreto da desigualdade de poder, ou ainda, né, que se expressa o corolário, o resultado, a síntese, né, digamos assim, né, dessas relações de poder. Então, do embate de ideias e de interesses, e acaba surgindo, então, algo, uma ideia, um programa de ação, que é abarcado pelo Estado, que através de suas burocracias converte esse programa de ação em políticas organizadas e permanentes. Mas é óbvio que essas políticas sempre poderão se transformar ao longo do tempo, porque nós estamos falando de algo que está relacionado com o comportamento humano, com a vida em sociedade, com as transformações da cultura e, obviamente, a educação dentro desse escopo maior, que é a vida em sociedade, também está em transformação. E ela é um dos importantes vetores, né, desta transformação, porque é através do ensino, da educação, que nós produzimos o conhecimento científico, que é tão importante, tão fundamental para a vida em sociedade. E quero até abrir um parênteses aqui, neste momento, e dizer que, mais do que nunca, o conhecimento científico hoje é fundamental para a vida em sociedade. Porque, diante de uma pandemia como a que estamos vivenciando no momento, não há nada a não ser a ciência que possa oferecer para nós caminhos seguros para a preservação da nossa vida, o bem mais fundamental que nós possuímos. E aí, por fim, né, vamos falar do conceito, de um último conceito, que é o conceito de escola. Né? A educação, ela não se reduz à escola, obviamente, como podemos, né, ver, a educação, a ideia de educação pressupõe, né, sobretudo, né, uma relação muito próxima, muito íntima com a cultura. Né? Então, a educação é resultado também de um conjunto de elementos simbólicos que definem, né, o sentido e que nos ajuda a interpretar a nossa relação com o mundo social. Então, a educação permeia diversos aspectos da vida social. A educação é algo que
está presente, né, em diversas esferas ou instâncias socializadoras, mas no âmbito da vida social existe uma instituição que se ocupa principalmente, não é, da formação dos indivíduos, do preparo para a vida social. E essa instituição é a escola. Né? Então, vamos pensar, né, quais são as definições que podemos, né, atribuir ao conceito de escola, que nos ajudam a sair de um patamar de compreensão sobre o que é a escola, o espaço escolar, que ainda esteja preso às percepções do senso comum. Né? Primeiro, a escola é uma instituição formal, com regras próprias, né? E ao mesmo tempo subordinada às determinações legais e administrativas da sociedade na qual ela está inserida. Né? Então, a escola, como vocês estão vendo em outras disciplinas, né, é um espaço que tem suas regras, o projeto político-pedagógico, os projetos pedagógicos de curso, que possui sua organização didática e por aí vai. Né? Então, possui suas regras específicas, né, intrínsecas àquele determinado espaço formal de socialização, e também, ao mesmo tempo, está subordinada às determinações legais e administrativas da sociedade, que são administradas, né, ou melhor, determinações legais e administrativas, estas que são de incumbência do Estado. Ok? A escola tem o papel de educar a partir de políticas públicas educacionais específicas, delimitadas pelo Estado ou por este recomendadas. Ok? Então, a escola não é o espaço, né, simplesmente, né, de transmissão informal ou de formação, né, espontânea dos indivíduos. Né? Não, o espaço, a escola, melhor dizendo, educa a partir de políticas específicas, políticas educacionais específicas. Né? E por que isso? Porque a escola não lida somente com a educação de cada um, de cada indivíduo, né? Mas também tem papel importante na socialização desse indivíduo, né? Na formação do ser social. Por isso, né, que toda a discussão que existe hoje em dia sobre homeschooling, o que é isso? Né? É a ideia de que os pais possam ser responsabilizados, né, ou possam arrogar para si o papel de educar os seus filhos, ou de contratar preceptores, pessoas, enfim, que possam educar seus próprios filhos, né? É uma noção que, em grande medida, vai na contramão até do sentido da instituição escolar, sobretudo nas sociedades modernas. Porque o papel da escola é justamente o de produzir em sociedades numerosas, complexas, desiguais, não é? Uma certa unidade, uma unidade cultural, uma certa ideia de afiliação nacional, mas ao mesmo tempo atribuindo aos indivíduos a capacidade de conviverem uns com os outros e de resolverem suas diferenças de forma racional. Mais do que qualquer outra instituição da sociedade, a escola é vista como um importante agente de transformação de comportamentos em larga escala e também de reelaboração de valores e objetivos da sociedade. As políticas educacionais que se refletem na ponta, né, na rotina das instituições escolares, elas são produtos justamente, né, dessas visões de mundo que está em disputa. Né? Então, a escola, sim, pode ser um agente de transformação de comportamentos em larga escala e de reelaboração de valores e objetivos. Mas isso depende do quê? Depende
das disputas políticas. Depende exatamente desta relação complexa entre grupos sociais que constituem a sociedade, que a, estão também num processo permanente de disputa, não é? Seja pela conservação ou seja pela transformação de determinadas estruturas da sociedade. Ok? Aqui, então, nós temos a bibliografia que foi usada, né, para a construção deste glossário. Neste momento é importante, então, que vocês retomem essa discussão, ok, sobre os conceitos fundamentais da, que foram discutidos, né, que já discutimos em parte em outras disciplinas, mas que são também essenciais para os próximos passos que daremos aqui na disciplina de Sociologia da Educação. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato, ok? Através do fórum de dúvidas, e espero que todos estejam bem. Um bom recomeço para todos nós e nos vemos na próxima aula.